Pessoal, beleza pura? Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui agradecendo a vocês, tá? Nossos seguidores aí do Chico Pensador. E queremos fazer o terceiro bate-papo aqui, mas primeiramente queremos passar a palavra para o Chico Pensador, para ele falar um pouco sobre os patrocinadores aí desse projeto aqui tão maravilhoso que é esse bate-papo que a gente sempre faz, né? Que o Chico sempre faz aí com o pessoal. E passa também aí o endereço dos patrocinadores aí, dele aí, beleza? Vamos lá, Chico. Pois é, boa tarde pessoal, boa tarde Guimarães. Boa tarde. De início eu quero aproveitar e mandar, lógico, um abraço especial aos nossos ouvintes, Nel lá em São Paulo, Dédio Brigueiro lá, o Nel lá na Baixada Santista, Cida, em Minas Gerais, o pessoal que nos assiste, Paulo lá em Maceió, e os patrocinadores, né? Antônio Construtor, Chicão Pintor, Elivelto Azulejista, Supermercado Economia, o Agemax Sucato, o espetinho do nosso amigo Bola na Avenida Goiás, todos vocês que estão aí contribuindo, aí o pessoal de Canastra, né, os meus conterrâneos, um abraço especial para todos vocês que estão aí, principalmente espalhados em todo o estado brasileiro. E eu estou aqui mais uma vez para responder as perguntas do Guimarães, que está aí nessa entrevista, nesse bate-papo, para vocês aprender um pouco mais, né, revisar também o conhecimento adquirido. Tá certo. Chico, e pessoal que nos assiste, passa esse vídeo para os seus amigos, não esse, outros também, entendeu? Que é uma história bem bacana, a história do Chico, e a gente tem feito em partes aqui para poder vocês ter mais proveito, porque de repente você vê um vídeo, digamos, o vídeo 1, você tira proveito de algo que você gostou, e você quer mandar para um amigo, para um parente, que possa tirar algum proveito, às vezes é nesse vídeo de hoje que você vai gostar, e assim vai, entendeu? O próximo. E hoje, mais uma vez, nós vamos falar mais de outra qualidade aí que esse homem, o Chico Pensador, realiza, né? Seu trabalho como compositor, entendeu? Nós vamos dar boas-vindas ao Chico e saber um pouco sobre como é que ele faz, como foi que ele fez a primeira música, como ele se inspirou para escrever música, que tem várias músicas, algumas gravadas e tem outras para gravar também. Fala para nós aí, Chico, como é que foi o seu começo, quando você começou, você se inspirou, como que você imaginou fazendo uma música pela primeira vez, como foi? Rapaz, faz muito tempo que eu comecei a compor música. E no início, ela iniciou com a dor. Foi a dor. Eu separei da primeira mulher e eu ficava um pouco sozinho, refletindo, né? E acabei fazendo, eu lembro até hoje, 2 músicas. Uma foi gravada pelo cantor Scott Blaze, é o Coração de Lobo, Pele de Cordeiro. Essa música aí, ela exemplifica a visão que eu tinha do futuro. Eu me planejando para encontrar uma nova pessoa e exemplificando que tipo de personalidade eu queria. Certo. Nessa música, só parafraseando aqui, eu exemplifico que eu quero uma pessoa sincera e verdadeira, como eu, que não mexesse com os meus sentimentos. E a segunda música, ela não foi gravada, mas o nome dela é Aventura Errante, já exemplificando a situação em que eu passei diante daquela separação e o retrocesso que houve, que a mulher quis voltar e eu não aceitei. Aí nessa música eu exemplifico que ela quis voltar para o ninho e ali o ninho não estava mais lá. Mas era essa mesma a primeira ou já era outra? A primeira foi o Coração de Lobo. Não, estou falando a mulher. A primeira mulher, quer dizer... Foi a primeira que queria a voltar e você primeira não que cheguei, aceitou? isso, a primeira que eu cheguei ao ponto de morar junto.
Aí eu exemplifiquei nessa música, foi coisa real, né? Aham. Eu coloquei coisa real que aconteceu comigo na música. Ficou bonito. Eu acredito que sim, né? Pra mim ficou perfeito, porque eu contei a história real. Como começa essa música? Você lembra a letra dela ainda? A primeira, É, falado aí, dá uma palavreada aí, como que é o início da música? essa Coração de Lobo, ela, deixa eu ver se eu lembro. Fala assim, ó, pretendo encontrar alguém que me aceite do jeito que sou, para viver ao meu lado, ser o meu eterno amor. Aí sai por aí afora. Rapaz, estilo Amado Batista, hein? Negócio É, pesado mesmo, hein? Muito bom. Então, Chico, e aí? Depois dessa você fez mais outras mais, né? fiz mais outra e fui fazendo, né? E aqui no Chapadão do Sul também fui fazendo, alguém pedia. Uma que eu fiz que exemplifica é a deficiência, né? A gente já falou um pouco aqui, já vem falando Ah, sobre a situação da deficiência no nosso país. sim. E essa música que eu fiz, o Cid Batista, ele cantou. Ele mora lá em São Paulo, é de Patos, Minas Gerais, é um cantor, um compositor, canta muito bem, estilo Amado Batista, o nome dele é Cid Batista. Aham. Ele cantou a música que eu fiz que fala sobre a deficiência. O nome dessa música é Um Ser Invisível. E eu fiz essa música na intenção de conscientizar a população, é, principalmente falando do preconceito e da discriminação que existe até hoje, infelizmente, em pleno século XXI. É, isso mesmo. As pessoas parece que não enxergam, né? Aham, Não vê, parece que a pessoa deficiente está invisível, não passa por ele como se não tivesse exatamente. ninguém. Mas aí, como que você, depois que passou essa fase lá, desse término, desse amor, e aí, como que você escreveu outras músicas? Como que você conseguiu inspiração para escrever? Guimarães, pelo fato de eu ler sempre livro de cordel, isso me facilitou muito, né? Aí tudo que eu via de história que eu sentia e que alguém estava passando, eu colocava na música. Eu comecei a escrever música em cima de música. Só que assim, escrevia música, poesia, essas coisas assim, que tudo é relacionado ao versos, né? Certo. Histórias. Aham. E isso aí me motivou a escrever, porque eu adquiria conhecimento e não tinha praticamente ninguém para falar sobre aquele assunto que eu queria abordar, que necessitava eu falar, e eu colocava tudo na música. Ah, é bom, hein? É, Diz aí os grandes compositores que a melhor música é aquela que a gente está sentindo o problema na pele, diz que é muito boa. Ou quando é escrito algo real, entendeu? Sobre alguém, escrever uma história de alguém, como você fez, isso fica mais forte, dá mais peso na música e no jeito de interpretar também, fica muito bom. É como aquela música do Belchior que a Elis Regina cantou, que ela botou todo o gás que ela tinha e ficou uma maravilha, que até hoje a música é sucesso, a música Nossos Pais, né? Que é o Belchior fazendo uma crítica naquela época que estava vivendo uma ditadura, uma lei sem cabresta, e ninguém estava bem naquela época, ninguém gostava daquilo. E aí Elis Regina pega aquela música e cantou do jeito dela, com toda a força que tinha. Foi um estrondo, como é até hoje, né? E assim são as grandes canções que a gente conhece aí. Mas tem aí alguns compositores, Chico, que diz que escutam uma voz no ouvido e aquela coisa lá. Tu já escutou alguma coisa também ou não? Escreve isso não, aqui que vai ficar bom. não, para mim, comigo não aconteceu isso não. O que acontece comigo, a inspiração que eu tenho, que eu vejo acontecer algo com alguém, né? Vejo história de pessoas, histórias reais,
e inclusive comigo mesmo, e eu coloco ali, eu me inspiro, eu imagino. Então isso dá uma música. Isso serve porque muita gente passa por essa situação. É isso que eu imagino. Aham. Olha, eu estou falando sobre isso, de uma voz no ouvido, não é conversa não, entendeu? Tem vários artistas aí que falam isso em alguns programas. Por exemplo, a Paula Fernandes falou isso, que escuta a voz, falando para ela o que é para ela escrever. O Zé Ramalho também disse que já ouviu, tem uma das canções dele, a mais famosa delas, que é Avorrai, ele disse que ouviu uma voz falando com ele também, e como tocar, e fazer todas essas coisas aí, disse que foi tudo, foi feito nesse esquema aí. Mas com o Chico não aconteceu, e acontece que com outras pessoas também, acredito eu que outras pessoas também escrevem como o Chico, numa base mais profissional, e não dizendo que eles não sejam, mas uma coisa mais natural, entendeu? E o seguinte, Chico, como é que escreve uma música? Como é que você coloca as palavras ali? Para uma pessoa que não sabe escrever uma música, você quer dar um conselho para alguém que quer começar a escrever uma música, e aí ele escreveu uma música, gostou, ele quer escrever um verso ou um poema, como que faz esse trajeto aí para ele escrever? Ô, Guimarães, assim, pelo menos eu vou falar um pouco a respeito do que eu faço, né? Sim. Do que eu sinto, do que eu penso, da forma em que eu elaboro a letra da música. Por exemplo, como eu falei anteriormente, né, eu vejo histórias, eu sinto, me coloco no lugar daquela pessoa que está passando, e como um poeta eu faço aquele trabalho artístico, iniciando como se eu estivesse no lugar daquela pessoa. Uhum. Por exemplo, a pessoa está ali, triste, desanimada, está morrendo de amor, eu me incorporo naquela pessoa e falo através do conhecimento que eu adquiri, exemplifico colocando na letra, e junto com a letra a melodia. Por exemplo, se a história é triste, eu trago uma melodia, a música em si, né, triste, Sim. para combinar com aquela letra. Certo. E escrever um poema, escrever um cordel, como é que faz? É diferente? O cordel é um pouco mais diferente, ele exige muita... tem mais exigência ali, porque tem que ter a métrica do cordel, você tem que estar tudo dentro da métrica, né? Os versos, tudo rimando, não pode estar a língua emperrando ali. Então é diferente. A música ela é cheia de hipérbole, de metáfora. Você pode fazer ela como se estivesse falando também. Uhum. A música ela é feita de várias maneiras. Por exemplo, se alguém está sofrendo, está recém-separado, eu posso fazer uma música sem ter verso rimado. Eu Certo. posso falar. Bom, hein? Muito bom. Parabéns para você, Chico. Isso é uma arte que para muitos não é fácil. Tanto que a gente sabe que não tem tantos compositores, né? Existe aí hoje nas redes sociais os compositores antigos quase que pedindo a Deus para aparecer aí outros compositores, para eles ensinarem como é que faz, e dando aula na internet aí, para que forme novos compositores, porque tá aqueles compositores já antigos, da época de 70, 80, que fizeram sucesso, a maioria já morreu ou está morrendo. E não tem mais praticamente, já está quase que cessando os compositores de uma música como era a música popular brasileira, né? Que fala da mulher, que fala do sertão. Por exemplo, a música sertaneja, ela falava, quando era música sertaneja, ela falava da agricultura, da plantação, de coisas assim. Os sertanejos morreram e entrou esses homens aí que chama de universitários,
e eles botaram a música sertaneja, já tinha um nome muito forte, botaram para universitário, e hoje vive nisso aí dizendo, chamando de música sertaneja, que não tem nada de sertanejo mais. Assim é a nossa música popular brasileira, que falava de tanta coisa bonita, acabou-se. Hoje está cantando muita coisa que não tem nada a ver, né? E aí o pessoal estão querendo ver se consegue montar novos grupos para que isso não pare, para dar continuação. Voltando a falar lá no Nordeste também, o forró. O forró, como era de Dominguinhos, que foi o último que veio a falecer também, infelizmente, hoje praticamente não tem mais. O forró do tipo que Dominguinhos tocava. A música dele, a essência pura, sem imoralidade, e ali feita para a família, hoje quase não tem. Hoje é mais muito palavrão, muita besteira, né? Que muitas das vezes dá vergonha até de ouvir. E precisa de pessoas assim, que escrevem coisa com sentimento, escreve a música com amor, com carinho e muito sentimento. Bem, Chico, hoje nós fizemos mais esse bate-papo e queria mais uma vez que você falasse aí sobre seus amigos, aí para que a gente pudesse também encerrar essa parte, que é a parte 3. E depois nós vamos fazer a parte 4, outro bate-papo também, talvez os 5, não sei quantos vai ser vários, tá bom? Abraço para vocês, pessoal. Beleza, Guimarães. Se você me permite, né, como você está me entrevistando, eu quero exemplificar aqui uma música que eu fiz, que eu me inspirei numa história real que foi comigo. Antes de eu arrumar essa mulher que eu tô com ela, né? Eu fiz uma música real. Ah, é? Que eu tava no grupo do WhatsApp e eu conhecia a mulher, tava trocando ideias e o nome dela era Terezinha. Aí. Só que esse nome aí modificou pra Nerivânia, né? E no final alguém vai entender. Eu fiz essa música especialmente falando da história minha com ela. E eu acabei não chegando ao ponto de conhecer ela. Poxa. Mas aí foi uma boa que aconteceu, que essa mulher que eu tô agora foi que se encaixou nessa história. Foi premiado. Foi premiado. Aí aconteceu isso. Que bom, rapaz. Para terminar aqui, né, igual você falou, eu quero agradecer a você que está em casa, agradecer também mais uma vez essa disponibilidade aí que você está me dando de poder falar um pouco sobre mim. É um prazer, rapaz, a gente tá junto para mostrar para o povo que deficiência não é limite, entendeu? As pessoas deficientes podem fazer muito mais, muitas das vezes, do que uma pessoa que tem seu corpo perfeito, entendeu? E para terminar, um abraço aí a todos vocês, muito obrigado. Eu posso colocar uma música só para terminar? Pode. Que o Jorge, garoto do Piseiro, gravou, que ele pediu para me fazer. E essa história eu criei imaginando alguém, que eu vejo acontecer com muita gente, pegando a sua mulher com outro. Então eu criei essa história. Então vou terminar colocando essa música aí para vocês, interpretada pelo Jorge, garoto do Piseiro. Manda Beleza? bala, manda bala. Muito obrigado. Essa é do Chico, hein? Chico Pensador, hein? Isso aí. Povo, um abraço para todos vocês. Muito bom, Chico.
Isso aí, muito obrigado, gente. Obrigado, Guimarães. Tamo junto. Tamo junto.